Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Corrigir pequenos detalhes faz toda a diferença. Na fisioterapia, um pequeno detalhe pode fazer a diferença entre o exercício ser bem sucedido e cumprir a sua proposta de sanar a dor, fortalecer, alongar, melhorar a função, ou seja lá qual for o objetivo que nós estamos desejando com o exercício, e a falta desta correção pode fazer a dor piorar, a performance não acontecer e a função não melhorar. Então, os pequenos detalhes fazem toda a diferença na fisioterapia e eu acho que para a vida também. Mas eu vou citar aqui um exemplo. Então, vamos imaginar que a gente esteja trabalhando com esse halter. Halter é esse pezinho, esse aqui tem 2 quilos. Vamos imaginar que eu esteja trabalhando fortalecimento de bíceps, né? Então, fortalecimento de bíceps, a gente numa amplitude segura para o paciente que está iniciando, a gente colocaria o cotovelo próximo ao tronco, palma da mão para cima e faria esse movimento de flexo-extensão de cotovelo. Agora, imagine se eu fizesse isso, ó. Percebeu o que eu fiz? Ó, aqui o meu punho está neutro, ele está retinho. Aqui eu deixei o punho caído. Ó, se eu fortaleço o bíceps nessa posição de punho, a gente fala com alongamento dos flexores, né? Vamos popularmente falando desse punho caído aqui, eu estou forçando de uma forma inadequada a musculatura flexora do punho, estressando eu estou forçando no alongamento a musculatura flexora e contraindo, forçando numa contração indevida, errônea, os extensores do punho. Então, eu estou trabalhando de uma forma errada. O bíceps pode fortalecer e com o tempo a pessoa pode vir a ter dor de punho. Então, assim, a emenda sai pior que o soneto, né? A gente fortalece uma coisa e prejudica a outra. Parece remédios que se tomam aí para uma coisa e daqui a pouco começa a complicar outra e a pessoa toma o remédio para outra e não associa o efeito à causa e aquilo vai virando uma bola de neve. Então, esse detalhe de correção do punho, tá? Ó, esse detalhe de correção do punho faz toda a diferença. A gente tem que trabalhar na posição neutra. O que é a posição neutra? É o punho reto, nem flexionado, nem em extensão, reto. A gente nem está em desvio ulnar e nem em desvio radial, né? Então, o punho fica neutro. A gente sempre tem que imaginar que ao fazer exercício carregar uma carga, o punho, então, ele não pode ficar desnivelado para nenhum dos lados. A gente tem que imaginar que o nosso punho está gessado, como se ele estivesse gessado. E aí, ele seria imobilizado numa postura neutra, que é uma postura reta, né? O mais neutro possível na articulação. E isso, então, promove um trabalho adequado, desejável, que não sobrecarrega os nossos tendões e ainda por cima os fortalece. Mas o que acontece muitas vezes quando a gente vê as pessoas fazendo exercício de carga com esse tipo de desvio, né? Que eu falei, ulnar, radial, flexão, extensão de punho. O que acontece? Olha, eu vou dar uma dica para você nunca fazer isso. Vamos imaginar que você esteja fazendo o exercício de punho com essa faixa elástica, né? Então, vamos imaginar que a gente esteja fazendo aqui um exercício, ó, de peitoral e de extensão de cotovelo. Se a tensão estiver muito forte, se eu estou pondo uma carga muito alta, sabe o que vai acontecer? O meu punho não aguenta, ó. Aí ele entorta. Aí eu faço o movimento, ó,
com o punho, como é que eu tô? Desvio radial aqui, ó. Ó como meu punho tá torto. Então, para eu endireitar o meu punho, que seria isso, muitas vezes eu não aguento. Por quê? Porque eu estiquei muito a faixa elástica. Se eu estou compensando no meu punho, é porque a carga está muito alta. Eu tenho que fazer o quê, ó? Eu tenho que afrouxar, eu tenho que deixar mais leve. Aqui eu deixo mais apertado, aqui eu deixo mais leve. Eu tenho que deixar mais leve, fazer o movimento, ó. Aí o movimento acontece na posição neutra, sem o punho entortar, nem para um lado, nem para o outro. Por quê? Porque a carga para esse movimento está adequada. Então, muitas vezes a gente vê esse tipo de compensação, a gente vê esse tipo de alteração postural na hora de fazer o exercício, porque a carga está excessiva. Então, o músculo do braço ó, até aguenta, mas o do punho, que é mais fraco, não. Então, são pequenos detalhes, mas que se a gente não presta atenção para fazer a correção, dores futuras ou novas dores podem surgir. E estas dores seriam totalmente evitáveis se esses pequenos detalhes fossem observados. Um outro erro muito comum que mostra pra gente que o corpo não está preparado para aquele tipo de movimento, quer seja porque é um movimento muito complexo, quer seja porque é uma carga muito excessiva para aquele músculo naquele momento, é quando a gente vê uma pessoa trabalhando, vou falar de novo do bíceps, né? Trabalhando o bíceps, mas poderia ser o tríceps também. Sabe de que jeito? Olha, esse é o movimento ideal para trabalhar o tríceps, nessa possibilidade aqui de braços baixos. Aí, presta atenção numa coisa, a pessoa, ao invés de fazer esse movimento com os ombros baixos, ó, fazer o movimento do tríceps com os ombros baixos, como a carga está excessiva, ó o que ela faz. Ó, quando você levanta o ombro, o trapézio ajuda você a fazer o movimento, só que veja isso, está totalmente inadequado, você acaba fortalecendo o tríceps à custa de um problema articular de ombro ou de uma tensão muito forte de trapézio ou até de um torcicolo. A mesma coisa o bíceps, ó, a carga muito alta, muito forte e a pessoa fazendo isso com o ombro. Ora, se você não consegue vencer a carga com os ombros retos, se você precisa fazer isso, levantar o ombro para vencer a carga, então a carga não está adequada para você. Parece quase óbvio, né? Mas não é. Não é quase óbvio. As pessoas se machucam o tempo todo e às vezes chegam aqui no consultório com esse tipo de orientação. Com esse de, não, mas é que mandou eu fazer assim. Mas não corrigiu, não viu o que estava fazendo com alteração postural. Contraindo o trapézio, posicionando o punho de uma forma inadequada. Então, a gente vai vendo que vai surgindo dores que aparentemente não tinham explicação, mas a hora que você começa a fazer a investigação do movimento, você descobre na hora que o movimento que o tipo de exercício até estaria correto, mas a forma com que ele está sendo executado está totalmente errado ou está parcialmente errada e aí não vale a pena, né? Costumo dizer assim, o crime não compensa, né? Não adianta querer falar, eu já estou fazendo não sei quantos quilos de bíceps, mas de que jeito? De que jeito? Você não está percebendo que você está criando novas dores, você não está percebendo que você está tensa em lugares que antes não estavam tensos. Então, toda vez que a gente vai fazer um exercício físico, a gente precisa estar atento para como a gente se sente no dia seguinte. Nós estamos
com um pouquinho só de dor, é aquela dorzinha gostosa de músculo trabalhado, ótimo. Mas se no dia seguinte e nos outros dias, no terceiro, no quarto, no quinto dia, após o exercício, a gente está destruído de dor, com dor articular, com tensão, com dor que não tinha e apareceu, mas a gente tem que ter a capacidade de relacionar o efeito, que foi a dor, à causa, que foi o exercício, e não ir lá tomar remédio para parar a dor, sem descobrir o porquê da dor. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu espero que vocês possam estar muito atentos a todo e qualquer tipo de detalhe no seu corpo e na vida, porque eles costumam fazer e normalmente fazem toda a diferença. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.